Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Itobi. A graça e a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que viemos participar da live em comemoração ao 34º aniversário. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que o Senhor possa suprir cada necessidade dessa igreja. E vamos louvar o Senhor. Essa noite é festiva, é para glorificar mesmo o nome de Jesus, em louvor, em gratidão. Vamos lá? Deus abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louve ao Senhor. Só tu és grande, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
amor me faz viver, tua bondade me faz seguir, mesmo no deserto, mesmo no deserto. Abre meus olhos pra enxergar e os meus ouvidos pra te ouvir, mesmo no deserto, mesmo no deserto, O teu amor me faz viver, tua bondade me faz seguir, mesmo no deserto, mesmo no deserto. Abre os meus olhos pra enxergar e os meus ouvidos pra te ouvir, mesmo no deserto, mesmo no deserto. Espírito Santo, arde em mim, aquece minha alma e guia-me, mesmo no deserto, mesmo no deserto. Eu quero te adorar, eu nasci pra te servir, Rei da glória e poderoso és Jesus. Com teu óleo santo derramado, minha cabeça vem ungir, a veredade na tua justiça é por onde eu quero prosseguir. Com teu óleo santo derramado, minha cabeça vem ungir, a veredade da tua justiça é por onde eu quero. Me lava, me cura, me ensina, dá força, Jesus, Jesus. Me lava, me cura, me ensina, dá força, Jesus, Jesus. Eu quero te adorar, eu nasci pra te servir, Rei da glória e poderoso és Jesus. Ei, ei. Eu quero te adorar, eu nasci pra te servir, ó Deus, Rei da glória e poderoso és Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti.
és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh Deus, sobre meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meu Senhor, em mim, Senhor. Meu Senhor, oh Deus, Afonso Vidal. Tenho que confessar, se arrepender. Deus quer te moldar, quer te refazer. Os muros de Jerusalém reconstruir e não olhar pra trás, não. Vida nova seguir. E Ele trará pra ti, irmão, a renovação do teu coração. Grande é o Senhor, tuas obras, teu amor. Nascer só pra ti, quero me prostrar diante de ti, quero ver o sol de novo amanhã, mergulhar no teu mar, imenso saber, e pra sempre será. Jesus é meu viver. Sem ti eu sei que não vou andar, eu não vou não. Ir pra casa voltar, meu amor encontrar, e tudo novo estará. Se arrepender, Deus quer te moldar, quer te refazer. Os muros de Jerusalém reconstruir, não olhar pra trás, não. Vida nova seguir. Ele trará pra ti, irmão,
salvação do teu coração. Grande é o Senhor, tuas obras, teu amor infinito. Quero renascer só pra ti. Quero me prostrar diante de ti. Quero ver o sol de um novo amanhã, mergulhar no teu mar, imenso saber, e pra sempre será. Jesus é meu viver. Sem ti eu sei que não vou andar, eu não vou não. Ir pra casa voltar, meu amor encontrar, e tudo novo estará. A condição essencial para a salvação é o arrependimento. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas glórias, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor de todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no
Salve, irmãos e irmãs da Congregação Presbiteriana de Itobi. Inicialmente, meu agradecimento por poder participar com vocês desses dias de celebração pelos 34 anos de organização dessa congregação. Eu agradeço aí o convite que Thierry fez, é muito bom estar com ele, a gente já caminha junto há pouco mais de 1 ano e meio, ele é nosso aluno aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e entre a turma dele, é importante destacar, talvez vocês saibam, ele é o líder da turma. Então ele foi escolhido pelos colegas de classe para ser o contato entre a turma e a direção, a turma e os professores. Então mostra que Thierry tem desempenhado uma liderança dentro do seminário e uma boa liderança, tem sido bom caminhar e trabalhar junto com ele. E eu agradeço o convite que ele me fez para poder partilhar com vocês a palavra de Deus num momento tão especial. Nessas celebrações, né? Mais de um dia de pregações e de música. Isso é muito bom, poder cantar para celebrar. E eu pastoreei por 12 anos em Santa Catarina, foi o início do meu ministério. E enquanto nós trabalhávamos lá, eu e outros pastores, nós fomos aprendendo a destacar o aniversário e escolher o salmo do aniversariante para as mensagens. E o salmo do aniversariante, o salmo da congregação de Itobi, é o salmo 34. 34 anos, nós vamos para o salmo 34. E o salmo era como se fosse o inário daquele povo, né? Ele era cantado e algumas músicas, como o salmo 34, eram músicas para celebrar. Então, nossa, 34 anos de Itobi, Salmo 34, celebrando, cantando para celebrar e cantando para anunciar. É assim que nós vamos abordar o Salmo de número 34. E eu fico contente também em poder participar num evento, num encontro, numa live em que vocês já cantaram um pouco, ou pelo menos ouviram músicas aí com o Anselmo. Com a graça de Deus, um dia eu ainda vou poder participar fisicamente, presencialmente aí com vocês, celebrando junto, e conhecer o Anselmo também, cantar e ouvir as músicas dele. Então vamos lá. Salmo de número 34, cantando para celebrar e anunciar. Salmo 34. Faço a leitura com vocês agora. Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O salmo é um salmo com um tom de alegria, mas é um tom de alegria depois de um momento de luta. Nós estamos aí nesses dias de celebração, celebrando os 34 anos de Tobi. Vocês estão super felizes e devem estar felizes. Mas você que está há mais tempo na congregação, talvez você que esteja nela desde o início, deve saber da história. Eu, por exemplo, não conheço a história da congregação de Tobi. Porém, toda a comunidade cristã passa por momentos muito felizes, conquistas, momentos de festas, conversões, mas também passa por momentos difíceis, às vezes arrecadação difícil, falta de liderança, falta de professores, doenças graves, falecimento de líderes e outras dificuldades que parecem que o mundo vai acabar. Hoje, quando vocês estão celebrando 34 anos, à luz do Salmo 34, é importante cantar, celebrar o Deus que guarda, o Deus que livra, e se é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é uma comunidade que também tem algumas histórias difíceis no passado. Eu convido para que vocês depois façam um pouco da coleção, de contar, de compartilhar desafios enfrentados e como o Senhor os livrou. É importante lembrar disso, como o salmista está fazendo no Salmo 34, porque durante a nossa vida nós continuaremos a enfrentar dificuldades. Então o Salmo nos chama para celebrar, cantando para celebrar, mas ele também nos ensina, cantando para ensinar. Celebrar o quê? Bom, vamos ver aqui. Há um subtítulo no Salmo que convida você a cruzar a história desse Salmo com o momento da vida de Davi. E o subtítulo diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Houve um momento na vida de Davi em que ele, depois de ter desfrutado de muita glória e por ser um grande guerreiro e ser chegado do rei, ser inclusive genro do rei Saul e amigo do filho do rei Saul, do príncipe Jonatas, ele teve que fugir de Israel, porque o rei queria matá-lo. Então ele foge, é um momento difícil da vida dele, ele não tem um amparo, não tem um lugar seguro. E o único lugar que ele tinha para fugir era para a terra vizinha. Ele vai para a terra vizinha justamente na terra dos seus inimigos, pessoas que ele havia matado, vários parentes, vários amigos. E agora, como que ele faz para ficar vivo? Diz o texto lá na história, em primeiro livro de Samuel, e aqui no subtítulo, lembrando, ele se fez de maluco. E ao se fazer de maluco, os outros falaram, deixa esse homem, não vamos fazer nada com ele. Ele não é mais aquele guerreiro, coitado, acabou a vida para ele. E ele assim consegue sair vivo e vai para continuar a sua caminhada. Note que esses momentos difíceis e mesmo a estratégia de se fazer maluco, depois fez com que Davi, segundo o subtítulo, pensasse numa música para Deus, porque ele observa que não foi a esperteza dele, não é a sagacidade dele que o manteve vivo, mas Deus o protegeu, Deus o guardou. Ele sabe também que pelo fato dele buscar a vontade de Deus, dele ser fiel a Deus, por exemplo, tendo oportunidades de matar o rei Saul, não matava porque não podia levantar a mão contra o ungido de Deus, e ter um coração que buscava fazer a vontade de Deus, isso não o livrava de ter momentos difíceis na vida. Então, assim, primeiro ele está cantando para celebrar. Ele diz ali, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor vai estar sempre no meu lábio. Ele convida a gente para ir junto cantar com ele, diz, engrandecei ao Senhor comigo e todos nós a uma lhe exaltemos o nome, versículo de número 3. Então a ideia é assim, ele está feliz, ele está cantando para Deus, ele diz que ele não quer parar de celebrar e ele está convidando a gente para participar da alegria dele. Mas ao mesmo tempo, no restante do Salmo e na grande parte do Salmo, ele está nos ensinando. Ele nos ensina, por exemplo, que muitas aflições virão sobre os justos.
E se muitas aflições virão sobre mim e sobre você, imagina para um grupo de justos, né? Uma comunidade, uma congregação. Poderão vir aflições. Eu não sei, quem sabe hoje vocês como comunidade vivam aflições, mas pode ser que um ou outro dentro de vocês esteja passando por aflições. E o Salmo nos ensina que apesar de passarmos por aflições, o Senhor nos livra. Eu convido você para depois ler o Salmo, e se você prestou atenção enquanto o Salmo ia aparecendo, o verbo livrar está em outra cor, né? É a minha sugestão que você vá pintando a sua Bíblia, o verbo livrar, para mostrar que Deus nos livra. É um destaque desse Salmo. O Deus libertador, o Deus que ouve as nossas orações quando clamamos, o Deus que ouve quando nós buscamos a face dele. Diz o Salmo, por exemplo, versículo de número 4, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E como é que termina os dois versículos? Deus me livrou, Deus livrou o aflito. Então nota que ele está celebrando que ele está feliz, mas ele está ensinando que essa felicidade não é perene. Há momentos difíceis na vida, e para nós enfrentarmos esses momentos difíceis, nós podemos enfrentá-los na comunhão com Deus, porque Deus ouve as nossas orações e Deus nos livra. Por isso esse salmo também é tido como um salmo de sabedoria, porque nós temos ali algumas palavras que mostram o ensino, como se fosse um mestre ensinando os seus discípulos. E um grande destaque ali é o versículo de número 11. Vinde, filhinhos, que é a forma que o mestre falava com aqueles que ele ensinava. Vinde, filhinhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Porque, nota, o Senhor ouve, diz o salmista, Davi está contando para nós, eu clamei, ele me ouviu, mas nota que no transcorrer do salmo ele vai mostrando que ele não ouve qualquer pessoa. Ele mostra, por exemplo, lá no versículo de número 18, que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Também diz que os olhos do Senhor, no versículo de número 15, repousam sobre os justos, né? Os seus ouvidos estão abertos para o clamor dos justos. Mas, ao mesmo tempo, no versículo de número 16, ele diz que as pessoas que praticam o mal, Deus está pronto para extirpá-las. Então, o ensino dele é para que nós temamos o Senhor, nós levemos Deus a sério, nós reconheçamos Deus como Senhor da nossa vida, e porque então, quando nós passarmos pelas dificuldades que vêm, os justos passam por muitas aflições, ele nos ensina nesse salmo, nós clamamos, Deus nos ouve e Deus, no devido tempo, nos livra. Esse salmo é tão interessante e importante essa lição, que Pedro usa boa parte desses versículos para ensinar lá na sua primeira carta, dizendo dessa importância de nós estarmos em dia com Deus, temendo a Deus, levando Deus a sério, e para buscarmos e sermos livres nos momentos de dificuldade. Pedro, inclusive, escreve a sua carta, parece para uma comunidade que passava tempos não tão fáceis, tempos de desafios, tempos de lutas. E ele fala, siga firme no Senhor, aprendam com o Salmo de número 34, que foi escrito para cantar celebrando, mas cantar ensinando. Então nós celebramos os 34 anos e eu tenho certeza que muitos ensinos na história desses 34 anos têm para serem contados como comunidade e você como fiel também. Observe no texto. Observe no texto a outra palavra que apareceu pintada enquanto nós líamos o Salmo. Justos. Por mais de uma vez, na segunda parte, no final do Salmo, aparece a ideia dos justos, aqueles a quem Deus ouve. O Salmo, inclusive, encerra dizendo algo muito interessante. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Os seus servos, aqueles que confiam em Deus, são descritos no Salmo como os justos. E aí você vai pensar, talvez não seja para mim.
Porque se você for avaliar direitinho a sua vida, você vai notar que você não é justo, né? Você não faz tudo certo. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós busquemos andar segundo a vontade de Deus, em algum momento da nossa vida nós já fizemos coisas que nós nos arrependemos, não é? Coisas que nós nem gostamos de contar para as outras pessoas. Falamos palavras, guardamos sentimentos ou ressentimentos. Olha, se for fazer uma boa pesquisa na nossa história, o melhorzinho entre nós ainda tem muita coisa que não foi boa na vida. Não é verdade? Então, como esse salmo pode nos ensinar? Como ele pode nos dar a garantia de nós clamarmos e Deus nos ouvir? Se o próprio profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e o Deus que está com o ouvido pronto para nos ouvir e a mão pronta e estendida para nos ajudar, não nos ouve por causa dos nossos pecados. Uau, você já sabe a resposta. Graças a Deus, ele provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo nos ensina lá em Romanos. E na carta aos Romanos, nesse capítulo mesmo, capítulo 5, ele abre o capítulo dizendo que nós fomos justificados pela fé. Nós fomos feitos justos, declarados justos. Mas como? Com os nossos pecados, como Deus pode nos declarar justo? Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, pelo fato de você crer em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a morte de Cristo é suficiente para purificar os seus pecados e você e eu sermos declarados justos por Deus. E nos encaixarmos na mensagem desse salmo, sabendo que nós podemos celebrar as bênçãos que Deus nos dá, celebrar o Deus que nos guarda, que nós temos a experiência de que o Senhor é bom, né? Ó, provar e ver de que o Senhor é bom, e o Pedro vai citar isso lá na primeira carta, capítulo 2, se é que vocês têm experiência de que Ele é bom, sim, nós temos experimentado isso, e por isso que quando nós oramos, Deus nos ouve, Deus nos guarda, Deus nos livra do mal que estamos passando, nos livra das aflições que estamos sofrendo. No momento certo, o livramento vem. E enquanto o livramento não chega, que virá e chegará, ele está conosco, porque nós somos amigos de Deus. Nós aprendemos o temor do Senhor. Nós aprendemos com outros textos, mas aprendemos com o nosso professor do Salmo 34, né? Que nos convida para cantar, cantando para celebrar, cantando para anunciar. Anunciar que o Senhor é bondoso, anunciar que se nós o buscamos, nós somos acolhidos, porque nós somos justos em Cristo. Mas, encerrando a nossa meditação para essa celebração, eu gostaria de lembrar que esse salmo não só serve do autor para mim e do autor para você, chamando para cantar e celebrar, cantando para celebrar aprendendo, com o anúncio de quem é Deus, de como nós devemos nos relacionar com Ele. Mas Ele nos convida a sair daqui, quando terminar o nosso encontro, e cantar para outros, contar para outros e anunciar para outros. Poder contar para outros momentos difíceis da nossa vida. Uma enfermidade, um desemprego, uma desavença, algum momento que nos angustiou, que nos trouxe aflição, uma perseguição, vizinhos, problemas de família, problemas do passado, problemas que nós já tivemos na vida, porque todos nós já tivemos. E como Deus nos livrou desses problemas. Quando nós anunciamos isso para as outras pessoas, nós mostramos que Deus não é um Deus tão distante, que vive lá no alto e sublime trono só. Ele está no alto e sublime trono, mas ele está no coração dos contritos, como o Salmo diz, que quando nós nos quebrantamos, quando nós buscamos a Deus, o aflito que busca a Deus, Deus atende, desde que esse aflito seja um justo. E daí você vai poder entrar com o texto do Novo Testamento mostrando que nós somos justificados em Jesus Cristo. E você vai poder anunciar o Evangelho para a pessoa depois de ter anunciado um pouco da sua história,
de como você vive com Deus. É isso que o salmista fez. É isso que o salmista fez conosco com o Salmo 34, nos provocando, nos chamando para cantar junto com ele, mas para aprender com ele. Agora é a nossa vez de chamar outros para cantarem conosco e chamar outros para aprender conosco. Pode ser com a história da congregação de Tobi, pode ser com a sua história. Pensa um pouquinho na sua história. Veja como você pode contar para outros como é bom servir a Deus. Como é bom servir, não porque tudo vai sempre mil maravilhas, mas porque mesmo nas aflições, nas muitas aflições que o justo pode vir a sofrer, em cada uma delas, Deus está conosco e de todas Ele nos livra. Que Deus abençoe o povo de Tobi, a igreja de Tobi, a cidade de Tobi, onde está essa comunidade que tem muito o que contar para a cidade e que tem muito o que contar para outras cidades, de um Deus que é extraordinariamente maravilhoso, que ouve as nossas orações quando nós clamamos. Que o Senhor esteja com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um abraço muito carinhoso do Seminário Presbiteriano do Sul para vocês e também da Igreja Presbiteriana Aliança em Campinas. 2 grupos, 2 comunidades da família da fé, sempre prontos para acolher vocês quando aparecerem por aqui. Até a próxima. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Itubi, eu sou Roberto Bittencourt Júnior, filho do Dr. Roberto. Meu pai foi um evangelista, além de médico, um evangelista. Evangelizou na cidade de São José, de Aguaí, de Mococa, aqui em Santa Cruz das Palmeiras, Vargem Grande do Sul e também em Itubi. Ele levava os jovens, levava o seu Augusto, levava a minha mãe, eu fui algumas vezes, pegava a sua caravana, colocava um violão, iam para Itubi e ali se reuniam nas casas para estudar a Bíblia versículo por versículo, depois de cantarem os seus louvores. Ele acreditava muito nesse trabalho. E foi assim que ele, com vários outros, o Sr. Isaías e outros líderes presbíteros, outras igrejas, inclusive, investiram no ministério em Itubi. Depois de 34 anos, vocês estão fazendo aniversário, celebrando essa história maravilhosa. São vários irmãos, vários amigos que ele deixou aí, e nós somos parte dessa história. Isso nos alegra muito. Minha mãe, Dona Shirley, participava disso toda semana, e era uma alegria fazer essas viagens missionárias, levando o grupo aqui de Casabranca e participando com vocês. Hoje temos uma igreja estabelecida, como temos em Vargem Grande, como temos também em Santa Cruz das Palmeiras. Que maravilha, que bênção. Deus os abençoe, fortaleça os seus corações, que vocês fiquem firmes, pregando o Evangelho, dando bom testemunho na cidade de Itubi e assim engrandecendo o nome do Senhor Jesus, que é a razão de tudo. Jesus é a nossa maior credencial e é em Cristo que nós temos que concentrar toda a nossa pregação, toda a nossa vida, nossos esforços. Deus os abençoe. 34 anos de lutas e vitórias. Meus parabéns à Igreja Presbiteriana de Itubi.